O livro de Gálatas, capítulo 5. Irmãos, a nossa intenção, através desses vídeos pelo YouTube, é não discutirmos a respeito de doutrina. Se uma denominação defende uma doutrina, outra denominação outra, ou até alguns que estão aqui vendo os vídeos nesse canal e não creem ou não pensam ou não defendem a visão que temos tido e compartilhado com vocês, nós não queremos ficar aqui dizer de uma forma e eu aqui estar querendo colocar de outra forma. Nós não temos essa intenção nesse canal. A nossa visão para aquilo que o Senhor nos chamou é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a visão. Cristo e este crucificado. Portanto, Cristo está ligado ao Evangelho. E Evangelho é Deus fazendo. Portanto, é graça. E religião é o homem fazendo. Por isto que é o oposto da graça. Porque a graça, ela não negocia. Não é graça mais mérito. Graça, Deus fazendo tudo, Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Deus fazendo tudo, é tudo. Para quem nada merece. Então não é graça mais mérito, não é graça mais cumprimento da lei. Mas aquele que foi aceito pela graça, foi regenerado pela graça, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho aponta para Cristo, para a missão do Cristo de Deus. E a missão do Cristo de Deus é ir como um cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, indo para a cruz e atraindo o pecador em seu corpo, levando-o a ser justificado do pecado na morte do Senhor Jesus Cristo. Porque Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Portanto, quem creu na sua morte juntamente com Cristo crucificado, ele também experimentou a sua morte para o pecado. E foi ressuscitado juntamente com Cristo. Isto é tudo pela graça. E essa pessoa que foi alcançada pela graça, ela não pode dizer: eu estou debaixo da graça, agora eu posso viver no pecado? Não. O que diz Romanos 6,1? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E depois ele vai explicar em Romanos 6 que o velho homem foi crucificado, não é? Foi resolvida a questão do pecado, do pecador. Isto é evangelho. Evangelho da graça. Deus fazendo. E a fé, o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. A fé vem quando esta pessoa ouve o Evangelho, a palavra de Deus. Ela ganhou fé, ela foi atraída, ela foi crucificada, ela foi justificada, ela foi ressuscitada e ela foi contemplada por uma nova vida, porque se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. E ganhou, já não sou mais eu que vivo, porque eu estou crucificado com Cristo, Gálatas 2,20.
Cristo torna a vida dessa pessoa. Aí essa pessoa não poderá dizer, posso viver no pecado porque estou debaixo da graça. Nós já citamos, de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos para a natureza do pecado, a natureza de Adão. É fundamental a pessoa crer que ela foi crucificada com Cristo. Por quê? Porque senão ela vai dizer, eu estou debaixo da graça, mas eu tenho que obedecer toda a lei. Pergunto, quem obedece toda a lei? Vamos dizer só, amarás teu próximo como a ti mesmo. Ali você já caímos. Fidelidade. Nós somos realmente fiéis? Como família, nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, conforme Efésios 5? Olha aí, e o Senhor não disse que nós deveríamos? Se depender de nós, a mulher ser submissa ao seu marido, como ela é submissa ao Senhor, será que eu e você conseguimos falar que nós estamos debaixo da graça? E a graça eu posso contrariar, eu posso viver de forma contrária ao que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz. Mas alguém coloca na cabeça, a lei é aqueles 10 mandamentos. É só começar a ler, ver os 10 mandamentos, quantos deles eu e você tropeçamos. É só olhar a impossibilidade nossa de vivermos pela lei. É necessário que vivamos pela graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é presente de Deus para que possamos sermos fortalecidos, colocados de pé pela graça, pela suficiência de Cristo. Cristo é a graça revelada. Olha aqui em Tiago 2, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Impossível eu defender a lei, nem a lei e nem por obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, 8 em diante. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Agora, salvos pela graça, mediante a fé, Cristo tornou a nossa vida. Nós não queremos mais viver no pecado, de maneira nenhuma viver no pecado. Mas e se pecar? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas nós temos um advogado, quem consulta advogado o dia inteiro é porque tem problema com a justiça de Deus. E essa justiça com relação a Deus já foi resolvida em nosso favor, em nosso benefício, quando Cristo nos atraiu no seu corpo, fomos justificados. Portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Maravilhoso o Evangelho, mas o Evangelho da graça, viver pela graça, esperar a manifestação da graça. Quem é a graça? É aquele que João 1,18 diz, e o verbo se fez carne e manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Viver pela graça, viver em Cristo e por Cristo e para Cristo. Romanos 11:36. Meus queridos, eu não consigo amar o próximo como eu me amo. Amar a Deus. Mas nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E amamos a Ele porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Graça que nos foi dado. É graça.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que fomos ao Salvador, o Salvador que vem a nós, pecadores. O céu desce sobre nós. Aleluias. Não fosse vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário. Eu escolhi vocês, e vos designei para que deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Em João 15,16, é tudo obra de Deus, na pessoa de Cristo, pela graça. E nunca será o contrário da graça. Nunca será. Porque é impossível eu e você sermos justificados, perdoados, ter vida de santificação, se não for o Santo Jesus habitando em nós. Santificação é Cristo habitando cada vez mais em todo o nosso ser e sendo manifestado em nossos relacionamentos, tanto com Deus Pai, quanto com relação às pessoas, vida de Cristo. Isto é santificação. Nós sermos diminuídos e ele ser crescido e manifestado para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Pode fazer seu comentário, querido. Amém.